Ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best, he king fairy. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre você. Fire, kiss my América. Tá na minha mão e eu abro a fronteira. Esse é o missionário Miguel Oliveira, um jovem, adolescente pregador de apenas 14 anos de idade. Algumas pessoas têm falado que ele é a versão da Vitória Souza, uma versão masculina. O povo tem criatividade, né? Esse vídeo viralizou nas redes sociais mostrando a fala do Miguel muito parecida com a língua estranha de um outro pastor. Esse vídeo viralizou, ganhou notoriedade e no vídeo de hoje aqui no nosso canal eu quero trazer um recorte de uma entrevista do Miguel Oliveira falando quem é a sua inspiração, quem são seus amigos, quem ele gosta de ouvir. Ele vai comentar sobre o pastor Eliseu Rodrigues, que recentemente divulgou em suas redes sociais que ele está sendo o mentor, o professor de teologia do Miguel. Então fica comigo até o final desse vídeo para você entender um pouco mais dessa história. O link da entrevista completa eu vou deixar aqui na descrição para você que deseja assistir o vídeo. Vamos lá então? E aqueles que estão aptos para ensinar é aqueles que têm bagagem de história. E mesmo assim erram como todo ser humano erra, pastor César. Bom, você se inspirou... Porque assim, tipo, se você começou a pregar tão jovem... Você não tinha, então, por exemplo, alguém que você ouvia pregar, porque com 5 anos, 4 anos, você não ouve a pregação. Você vai lá e fala o que você sabe, né? Davi o Golias, não sei o quê. É um papagaio, né? Assim que começou. Mas hoje não, hoje você prega uma mensagem. Você vai lá numa igreja e prega um sermão, né? Olha, o texto é tal, tem um texto base, uma introdução, divide em tópicos. Uma boa oratória. Quem é que te inspira? No sentido dos pregadores, quem você admira, quem você tem como modelo, quem que você ouve? Ao contrário de muita gente, eu sempre assisti o pastor Marco Feliciano, sempre. Tanto que eu conheço todas as mensagens do pastor Marco Feliciano. Eu tenho um DVD lá em casa, acho que tem mais de 10 anos esse DVD. É o Dia da Aprovação. Essa palavra é boa, de hein? 1909, vai bolinha. É no Gideões. 2000 e tá pouco. Com um casaco branco. É uma mensagem que, cara... Então, pastor Marco, eu cresci ouvindo o pastor Marco. Então, depois, claro que a gente vem a outras referências. Pastor Eliseu. Você ouvia a mesma mensagem várias vezes e tal? Várias vezes. Dia da aprovação, se eu ouvir 20 vezes, é pouco. Entendeu? Então, assim... Outro, você falou do Eliseu, né? O pastor Eliseu. O pastor Eliseu, o pastor Júnior. Cara, que são meus amigos. Entendeu? O pastor Marcos não tem uma proximidade com ele, mas... O Eliseu Rodrigues recentemente falou... se levantou ali em seu favor, né? Ele é uma espécie de mentor para você? Como que é? Sim, com toda certeza. Todas as pessoas têm um mentorado, assim como um médico, um dentista, um psicólogo que se aprofundou, ele teve um professor. Olha, eu aprendi com esse cara aqui. Então, assim, tudo que é de proveito, de aprendizado, eu aprendo com o senhor, aprendo com o pastor Eliseu, aprendo com o pastor Marco, aprendo com o pastor Júnior, com o meu pastor presidente, que é o pastor Massinho. Então, o pastor Eliseu, ele tem me ajudado em questões teológicas. Né? Eu entendo você tem dúvida, tal? Eu falo com o pastor Eliseu todo dia. Todo dia. Que legal. Ontem a gente era 1h pouca da manhã, eu estava falando com ele. Todo santo dia eu falo com o pastor Eliseu. Quando eu não falo com ele, ele me manda mensagem. Miguel, bora aprender? Bora. Ele aí me liga, aí eu... Ele é benção. Tem até aqui na Bíblia tem até umas coisas que eu anotei, ó. Inclusive o pastor Eliseu, com ele, que é amigo do pastor César Cavalcante também. Assim, é coisas que a gente aprende, é coisas que passa, né, do nosso aprendizado. Então, mas, vamos lá, então você tem como... porque a minha pergunta é, quem são aquelas pessoas que te... inspiram. Você se espelha, ou que você gostava, ou que você gosta... Então você falou do pastor Eliseu, o Marco Feliciano, Eliseu, quem mais? Fala aí mais algum. Olha, o pastor Eliseu, o pastor Marco, o senhor, o pastor César Cavalcante, cara que é a mesma pessoa, que senta, diálogo. Quem mais? Pastor Júnior, né? E pastor Renan, todos eles são meus amigos, cara, pessoas grandes que têm idade. E outros pastores aqui, como, vou mandar um abraço aqui pro pastor, qual câmera que eu olho? Esse aqui, né? Esse aqui. Pastor Ricardo Ítalo, meu amigo, um beijo grande, um beijo do gordo. Então, assim, o pastor Renan, o pastor César, ó, tá vendo? Então, assim, é coisas que a gente vai sentando, vai ouvindo. Eu gosto muito dos debates daqui da rádio. Então, se a gente senta, a gente ouve, a gente aprende.
Quando que você se tornou uma pessoa Muita gente. conhecida, assim, cara? Tipo assim, que... Setembro do ano passado. Ah, pouco tempo. Pouco tempo, faz 8 meses. Eu fui no podcast, contei minha história, contei uma experiência que eu tive. Qual podcast? Podcast, acho que foi o Trendcast do Pedro Bonfim. E eu fui lá e eu tinha 2.300 seguidores. O podcast, se eu não estou enganado, tinha 500 seguidores, 2.000, não sei, não lembro. E um corte do dia pra noite, acho que pegou 60 milhões. Caramba. Aí começou a ganhar seguidor. Comecei a ganhar seguidor. De 2.300 seguidores, na semana eu bati 100 mil. E eu comecei a postar uma série de vídeos e tal, tudo. E começou a crescer de uma forma muito rápida. Aí aumentou também os convites, né? Muito convite para pregar no Brasil fora. Tanto que hoje eu prego quase todos os dias eu prego. Então, assim... Hoje você vai pregar em algum lugar? Amanhã... Hoje eu vou pregar, amanhã eu prego. Por exemplo, domingo eu estava no Espírito Santo, Santa Catarina. Não, Santa Catarina não, Espírito Santo. Espírito Santo, aliás, em Vitória, aliás. No aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. Aí não, né, Varão? E tá andando por aí tudo. Tá. E sua mãe deixa? Deixa. E colégio? Colégio eu estudo virtual, como eu já disse. Estudo virtualmente. Você pode... Quem tá me ouvindo em casa, como eu já disse muitas vezes, se você quiser tirar o seu filho da escola e colocar ele para estudar virtualmente, remotamente, com certeza. Então, aplicativos e e-mail para isso. Você tá estudando? Que série você tá? Tô no 9º ano. No 9º ano? 9º ano. É o último dessa série agora e depois você vai pro 2º grau. Vou pro 2º grau. Isso. Grau. Então esse ano você termina o médio. Não é que... Agora mudou, né? Não, esse ano termina o fundamental. Termina o fundamental pra você ir pro médio. Pro médio. Isso. Teve uma mudança aí E tá, seus pais, cara, como é que fica com esse negócio de você viajar o dia inteiro, toda hora e tal? Bem, não. A minha mãe é acostumada porque, como eu já disse, minha mãe andou comigo desde os meus 3 anos de idade, né? Minha mãe, que era... Quando eu não podia andar, ela era minhas pernas, né? Pra poder pregar. Eu e minha mãe, a gente tem histórias de... Cara, se eu for contar aqui... Vocês têm mais irmãos? Tem. Comigo são... Eu sou a rapa do tarde, né? O caçula. Comigo é 4. Legal. Como eu falei, o link da entrevista completa está aqui na descrição. Agora é impressionante como ele tem uma boa oratória, né? Sabe se comportar, falar. Parece até um adulto de 30, 40 anos, né? Ele começou muito cedo esse ministério, tem realmente o chamado para pregar, mas o que de fato tem tornado ele em evidência são as críticas, né? E aquilo, gente, quando alguém começa a receber muita crítica, as pessoas têm uma curiosidade de saber por que aquela pessoa está sofrendo, por que estão falando dele, estão criticando. Inclusive, tem um vídeo do Pablo Marçal falando sobre isso. Vocês já ouviram um garoto que é um missionário de 14 anos, que está abalando o mundo religioso. Vocês já viram o povo batendo nele? E ele fala igual um pentecostal de 40 anos. E o bicho é profeta e fala aqui e fala dali. E aí eu vi tanta gente batendo nele. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma pessoa apanhando ou sendo cancelada? Eu mando uma mensagem para qualquer um, pode estar certo ou estar errado. Eu falo, ó, se você for de verdade, segura o tranco. Se não for, já desiste logo, porque ninguém vai parar. Mas eu quero te falar uma coisa. Com 14 anos você apanhando desse jeito, você é grande pra caramba, eu não desistiria, não ficaria dando respostinha pra ninguém. Continua firme, vai fazer evento maior, vai fazer doidura maior. A gente tá cheio de especialistas e doutores em assuntos aleatórios na internet. Gente que não tem resultado nenhum, quer te criticar. Teologia nunca vai ser consenso, nem dentro da igreja católica, nem do evangélico, nem em lugar nenhum. E as pessoas querem que você tenha o entendimento delas. Não, cara, vai dar resultado com a sua vida, vai dar fruto com a sua vida. E depois de toda essa repercussão aí, o pastor Eliseu diz que está fazendo mentoria para esse jovem pregador. Isso já é algo bom, né? Porque o pastor Eliseu é uma pessoa que tem uma boa palavra, tem um bom conhecimento da Bíblia e vai ajudar muito esse jovem pregador. Mas eu vejo que a crítica relacionada ao Miguel não é pela palavra, pela pregação, mas sim pelo exagero, pela falta de base bíblica de alguns discursos e fala dele que tem viralizado nas redes sociais. Não é o fato de ter pouca idade. Não, eu acho que esse não é um problema. Se a mensagem que ele pregasse, que ele falasse, era uma mensagem bíblica. E não algo querendo ser uma Vitória Souza na versão masculina. E tem uma outra menina também vindo por aí, que é uma cópia da Vitória Souza. E eu acho que esse é o problema, esse é o motivo que eles recebem críticas,
porque querem pregar um evangelho não puro, querem acrescentar, colocar algo para isso chamar atenção, para isso poder ser relevante para os dias atuais. A mensagem do evangelho é pura e simples e ela precisa ser cristocêntrica. Eu vou dar só um exemplo aqui. Esse negócio de você estar pregando e alguém atrás de você numa câmera, gente, isso já é algo que para mim passa do normal. Na igreja é comum você ter câmera de transmissão do culto, pegando o pregador, o convidado ou o público no geral. Agora, você ter uma câmera exclusiva indo em sua direção para filmar cada momento, cada cena daquele culto, daquela pregação, eu tenho a impressão de que o pregador está mais interessado no recorte que vai para a internet do que, de fato, aquele culto, que deixa de ser até um culto e passa a ser um show. Porque a pessoa fica preocupada em dar show, em fazer algo com uma grande atmosfera para depois gerar uma repercussão. Então eu acho que isso se torna perigoso. Mas nós vamos continuar acompanhando aqui um pouco mais sobre a vida do missionário Miguel. Se você tem acompanhado ele nas redes sociais, deixa aqui o seu comentário, o que você tem achado das ministrações, do posicionamento dele. Se você não conhece, fica aí a dica para você assistir a entrevista por completo e também segui-lo nas redes sociais, tá bom? Estamos chegando ao final do nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui outros vídeos como sugestão para que você possa continuar assistindo o nosso conteúdo. E se gostou, compartilhe. Valeu!